A verdade escondida sobre os escravos durante séculos. O mundo foi moldado por histórias contadas pelos vencedores. Nas páginas dos livros de história, muitas vezes, o sofrimento de milhões de homens, mulheres e crianças escravizados foi reduzido a números, estatísticas ou notas de rodapé. Mas por trás das correntes, havia vozes, havia sonhos, havia resistência. A verdade escondida sobre os escravos não é apenas uma história de dor, é sobretudo a revelação de força, de luta e de humanidade roubada, mas jamais apagada. A escravidão não nasceu no Brasil, nem na América. Era uma prática antiga, encontrada em diferentes civilizações. Porém, quando o sistema colonial europeu se expandiu, ela assumiu proporções jamais vistas. No coração do Atlântico, milhares de navios negreiros cruzaram as águas escuras, levando consigo o maior deslocamento forçado de pessoas da história. Estima-se que mais de 12 milhões de africanos tenham sido arrancados de suas terras, famílias e culturas, para servirem como engrenagem da máquina econômica que sustentou impérios inteiros. O que raramente se conta é o horror da viagem. O chamado Atlântico Negro foi um cemitério invisível. Amontoados como mercadorias, os africanos eram transportados em condições desumanas. Correntes nos pés, algemas nos pulsos, grilhões no pescoço. Não havia espaço para se mover. Muitos não suportavam a fome, a sede, as doenças, e morriam antes mesmo de chegar ao destino. Seus corpos eram lançados ao mar, como se fossem objetos descartáveis. O oceano guarda até hoje os ossos e as memórias daqueles que nunca chegaram a pisar em terras estrangeiras. Mas a verdade escondida é que mesmo em meio a esse inferno, os escravizados resistiam. Resistiam ao se apoiarem uns nos outros, ao entoarem cânticos em línguas proibidas, ao baterem seus tambores, mesmo quando o chicote proibia o som. Resistiam ao preservar crenças, ao reinventar religiões, ao manter vivas as lembranças de seus ancestrais. Essa força cultural foi tão poderosa que atravessou séculos e moldou a identidade de nações inteiras. No Brasil, a escravidão se tornou o pilar da economia colonial. Açúcar, ouro, café, cada grão, cada pedra, cada moeda que enriqueceu os senhores, foi arrancada do suor e do sangue negro. As grandes fazendas se ergueram, à custa de corpos que trabalhavam sob o sol escaldante. Chicoteados, privados até mesmo do direito de sonhar. Nas cidades, os escravizados carregavam mercadorias, construíam igrejas, erguiam sobrados que até hoje permanecem de pé. Monumentos, catedrais e fortunas foram erguidos sobre as costas de homens e mulheres invisíveis. O que se esconde, porém, é que eles nunca foram submissos. O mito da docilidade dos escravizados é uma mentira conveniente, repetida para apagar séculos de luta. A resistência existiu em todas as formas possíveis: fugas, rebeliões, sabotagens, preservação cultural e espiritual. Quilombos surgiram como territórios de liberdade. O mais famoso deles, Palmares, resistiu por quase um século, abrigando milhares de fugitivos que se organizaram como comunidade autônoma, com agricultura, comércio e defesa armada. Zumbi não foi apenas um líder, foi um símbolo da recusa em aceitar as correntes como destino. A verdade escondida também está nas mulheres escravizadas. Elas não foram apenas vítimas silenciosas. Foram guerreiras, mães, líderes espirituais, transmissoras de cultura, sofreram violências inimagináveis, desde abusos sexuais até a separação brutal de seus filhos. Ainda assim, encontraram forças para proteger suas famílias, para resistir, para manter viva a chama da ancestralidade. Muitas lideraram fugas, muitas envenenaram senhores, muitas usaram sua astúcia para abrir caminhos para a liberdade, e havia mais. O escravizado não era apenas força de trabalho, mas também fonte de conhecimento. Muitas técnicas agrícolas, medicinais e artísticas que enriqueceram o Brasil foram trazidas da África. Plantas, temperos, ritmos, danças, modos de viver, tudo isso foi legado dos povos escravizados. Se hoje falamos de samba, capoeira, culinária, afro-brasileira, religiosidade de matriz africana, é porque, mesmo diante do chicote, eles escolheram preservar sua cultura e transmiti-la. A história oficial escondeu, durante muito tempo, que a abolição da escravidão não foi um ato de bondade da princesa Isabel. Não foi um presente concedido do alto de um trono. A abolição foi fruto de séculos de luta dos próprios escravizados e de movimentos sociais que pressionaram o império. Cada fuga, cada quilombo, cada rebelião, cada voz que clamava por liberdade, contribuiu para enfraquecer o sistema escravista. Quando a Lei Áurea foi assinada, em 1888, o sistema já estava insustentável. Os senhores, em muitos lugares,
já não conseguiam conter a onda de resistência. Mas a verdade escondida é que a liberdade legal não significou liberdade real. Os negros libertos foram lançados à própria sorte, sem terra, sem trabalho digno, sem reparação. Muitos foram condenados à miséria, marginalizados pela mesma sociedade que durante séculos lucrou com sua exploração. A abolição apagou as correntes, mas manteve as cicatrizes. Cicatrizes que ecoam até hoje em desigualdades sociais, raciais e econômicas. E, no entanto, apesar de tudo, os descendentes dos escravizados continuam a resistir. Continuam a lutar por reconhecimento, por memória, por justiça. Cada batuque, cada celebração, cada quilombo contemporâneo, cada movimento negro que ergue a voz é prova de que a chama da resistência nunca se apagou. A verdade escondida sobre os escravos é que eles não foram apenas vítimas passivas de um sistema cruel. Foram agentes ativos de sua própria história. Foram guerreiros, foram criadores de cultura, foram sementes de liberdade e, sobretudo, foram humanos. Humanos que choraram, amaram, sonharam e que, mesmo em meio às maiores crueldades, nunca deixaram de acreditar em um amanhã de liberdade. É nosso dever resgatar essa verdade, não como uma lembrança distante, mas como uma lição presente, porque a escravidão pode ter sido abolida oficialmente, mas suas marcas ainda estão vivas. E só ao reconhecer a luta, a dor e a resistência dos escravizados, poderemos de fato construir um futuro mais justo. A verdade escondida sobre os escravos, parte 2. A primeira parte da história revelou o peso do sistema escravista e as sementes de resistência que floresceram no meio da opressão. Agora, é preciso mergulhar mais fundo, dar nomes, dar rostos, contar histórias que foram silenciadas por séculos. Porque a verdade escondida sobre os escravos não está apenas nos números, mas nas trajetórias individuais de homens e mulheres que ousaram desafiar o impossível. Chico Rei, o rei nas minas de ouro. Entre as lendas mais poderosas está a de Chico Rei, um africano que teria sido rei em sua terra natal, mas foi capturado e trazido ao Brasil como escravizado. Vendido para trabalhar nas minas de Ouro Preto, em Minas Gerais, Chico Rei não se resignou. Com astúcia e determinação, comprou sua liberdade e a de outros de sua comunidade. Aos poucos, reunindo riqueza escondida, libertou dezenas de escravizados e fundou uma Irmandade Negra. Dizem que ele construía minas secretas, onde o ouro era recolhido para um único propósito: comprar a liberdade de seus irmãos. O mito de Chico Rei ultrapassou os séculos, porque simboliza algo fundamental. A escravidão tentou apagar reis, rainhas e guerreiros africanos, mas jamais conseguiu apagar sua dignidade. Dandara dos Palmares, a guerreira invisível. Quando se fala de quilombos, o nome mais lembrado é o de Zumbi dos Palmares. Mas a verdade escondida é que ao lado dele existia Dandara, uma guerreira que liderou batalhas, caçou, lutou e governou. Dandara não aceitava viver acorrentada. No quilombo, organizava mulheres, cultivava alimentos, treinava no manejo de armas. A história oficial tentou apagar sua existência, reduzindo-o ao título do companheira de Zumbi. Mas Dandara era muito mais. Foi liderança política, foi voz de resistência, foi símbolo de força feminina, em um mundo que insistia em calar as mulheres. Diz a tradição que, ao ser capturada, preferiu tirar a própria vida a voltar para a escravidão. Sua memória, resgatada por movimentos sociais, ecoa como grito de liberdade até hoje. Louisa Mahen Menos, a revolucionária invisível. No século XIX, Salvador foi palco de inúmeras revoltas de escravizados e libertos. Entre elas, a Revolta dos Malês, em 1835, liderada por africanos muçulmanos. Nessa atmosfera de rebelião, surge a figura de Louisa Mahen, mãe de Luiz Gama, poeta, advogado e um dos maiores abolicionistas brasileiros. Pouco se sabe oficialmente sobre Luísa, porque a história foi escrita para invisibilizar mulheres negras. Mas os relatos de Luiz Gama dizem que sua mãe era altiva, inteligente, falava árabe e participou ativamente da organização das revoltas. Luísa era mensageira, articuladora, mulher que carregava no corpo a coragem de enfrentar o império. A verdade escondida é que mulheres como ela foram fundamentais em cada insurreição, mas quase nunca aparecem nos livros de história. Zumbi do Palmares, o símbolo da liberdade. O nome de Zumbi atravessou séculos e se transformou em símbolo de resistência. Nascido em 1655, capturado ainda criança, cresceu em um convento, onde aprendeu português, religião e costumes coloniais. Mas ao descobrir sua origem e sua condição, fugiu e voltou para Palmares, o maior quilombo da América. Lá, tornou-se líder. Sob sua orientação, Palmares resistiu a incontáveis expedições militares.
Durante quase 100 anos, o quilombo sobreviveu como espaço de liberdade, abrigando negros fugidos, índios e até brancos pobres perseguidos. Zumbi foi traído, morto e decapitado em 1695. Sua cabeça, exposta em praça pública, era um aviso: não desafiem o poder. Mas em vez de apagar seu legado, esse ato transformou em mito. A verdade escondida é que Zumbi não foi apenas um herói isolado, mas representante de milhares que lutaram e morreram, sem ter seus nomes registrados. A Revolta dos Malês, o Levante silenciado, no dia 25 de janeiro de 1835. Em Salvador, centenas de africanos muçulmanos, alfabetizados em árabe, se levantaram contra o sistema escravista. Organizaram-se em segredo, planejaram minuciosamente a insurreição e chegaram a tomar ruas da cidade. Embora derrotados, mostraram que a escravidão não era aceita em silêncio. A revolta foi sufocada, líderes foram executados, e as autoridades intensificaram a repressão. Mas a memória dos malês se tornou símbolo da união e da resistência. Poucos aprendem na escola que o Brasil foi palco de uma das maiores revoltas urbanas de escravizados do continente. A dor invisível das crianças entre as verdades escondidas está também a realidade das crianças escravizadas. Muitas eram arrancadas dos braços de suas mães e vendidas como mercadorias. Cresciam em senzalas, aprendendo desde cedo a temer o chicote. Não tinham infância. Eram mão de obra desde os primeiros anos de vida. Mas havia também resistência infantil. Crianças que fugiam, que ajudavam adultos em rebeliões, que transmitiam oralmente histórias africanas para manter a memória viva. Cada brincadeira improvisada com pedras ou pedaços de madeira era, de certa forma, um ato de sobrevivência contra a brutalidade. A abolição que não libertou em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada. A narrativa oficial a transformou em um ato heróico da princesa Isabel. Mas a verdade escondida é que, na prática, a abolição não libertou os negros, apenas retirou a obrigação legal da escravidão. Sem terras, sem indenização, sem apoio Milhers do ex, escravizados foram lançados na miséria. Muitos continuaram a trabalhar nas mesmas fazendas, agora como empregados mal pagos. Outros foram empurrados para as periferias urbanas, dando origem a favelas e bolsões de pobreza. O Estado brasileiro não planejou a inclusão, apenas empurrou os negros para a margem. Esse abandono explica por que até hoje as desigualdades sociais e raciais persistem. A escravidão deixou de existir como lei, mas permaneceu como estrutura, a cultura como resistência. Mesmo diante da violência, os escravizados criaram músicas, criaram religiões, criaram linguagens. O candomblé, a umbanda, a capoeira, o samba. Todas essas expressões nasceram da dor, mas também da força criativa dos povos escravizados. Cada tabaque tocado em segredo era mais que música, era um chamado de liberdade. Cada roda de capoeira era mais que jogo, era treinamento de luta disfarçado. Cada cântico em línguas africanas era mais que oração, era um lembrete de identidade. A verdade escondida é que o Brasil só é Brasil porque os escravizados resistiram culturalmente. Sem eles, não haveria a mesma música, a mesma culinária, a mesma espiritualidade. O legado da resistência hoje, quando se fala em escravidão, muitos ainda tentam resumir essa história a um passado distante. Mas o eco do cativeiro ainda pulsa nas veias do presente. A violência policial contra jovens negros, a desigualdade no acesso à educação, a pobreza que atinge principalmente comunidades negras, tudo isso é reflexo direto de séculos de escravidão. A verdade escondida sobre os escravos é que eles foram, ao mesmo tempo, vítimas e protagonistas. Foram massacrados, mas também lutaram. Foram silenciados, mas também cantaram. Foram oprimidos, mas também criaram. E cada nome lembrado: Chico Rei, Dandara, Luísa Marim, Zumbi, é um farol que ilumina milhões de outros nomes apagados.